Olá, gente linda, preciosa, aqui é o Pastor Marcelo. Que bom poder entrar na sua casa, de alguma forma, às vezes por um notebook, às vezes por uma TV, às vezes por um celular, um smartphone, um iPhone. Eu não sei de que forma que a gente está chegando aí, mas é a primeira vez hoje desse podcast, inaugurando aqui, ó, de frente com a verdade. A verdade que liberta, a verdade que não muda. E a frase e o slogan que nós fizemos questão de elaborar é: viva sempre com a verdade e não precisará ficar lembrando das mentiras. Isso serve em todos os segmentos. Isso serve para todo tipo de estrutura de pessoas, de trabalho, de emoções e sentimentos. E nós temos a nossa base, nós cremos na palavra de Deus como fruto da terra, como todo aquele que criou os céus e a terra e tudo quanto nela há. Tá bom? Hoje aqui de frente com a verdade, aqui no Estúdio A, estamos recebendo Reverendo Bispo Pastor Marcos Vinícius. É isso aí, estamos aqui com o nosso amigo Marcelo, pastor da Igreja Nazareno Videira. Uma alegria estar de frente com você. Oh, demais. Pra gente passar aqui alguns minutos, Sim. umas horinhas falando de milagres. Milagres. Porque a nossa história é um milagre, né? Cada Total. pontinho um milagre. Um milagre. E esses pontinhos se tornaram aí uma grande história. Uma história linda, vamos colocar assim, né? E que chegou no mundo todo. Veja como é que pode, né? Então a gente já começa profetizando. Você que está vendo esse podcast, você vai construir uma história. E se você construir uma história, sabe que ninguém vai pagar essa história. Eita! E é isso que a gente está aqui. A gente vai ouvir uma história de um homem, hoje um levita velho, mas já fui novo. Amigão, da glória, igreja. É dessas experiências que nós estávamos conversando agora mesmo, antes de começar ali nos bastidores. Nós ligamos para um grande produtor aqui da região, que é o Robson Reis. E eu prestei atenção no que ele estava falando, que antes de tudo começar, já tinha uma base, uma estrutura, né? Que a gente se espelhava e olhava. Então, assim, como músico, né? A gente tem que agradecer muito a sua vida, a tudo que você tem feito. Por isso que hoje, assim, de frente com a verdade, e a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente se conheceu, né? Que dispensa comentários, né? Coisa linda de Deus, a forma com que Deus fez. Não é a primeira vez que a gente tá junto, mas já tive no Rio junto contigo. Mas olha só, antes da gente poder fazer a primeira pergunta pro Pastor Marcos, nós vamos aqui já agradecer de bate-pronta, tá bom? Olha só que mesa bacana, lindo, maravilhoso que nós temos aqui. E aí a gente recebeu isso aqui do Pane de Coalho. Olha só que maravilha aqui, pastor. Olha aí, ó. Lindo. Maravilhoso. Tudo preparado com muito carinho. E a gente vai falar um pouquinho mais disso um pouquinho mais tarde. Muito obrigado, tá? Essa padaria maravilhosa. É o Estúdio A, produtora visual aqui. Dispensa comentários, né, pastor Marcos? Muito bom, maravilhoso. Essa estrutura. A gente também já quer deixar aqui em aberto. Você que gostaria de fazer um podcast legal, um talk show, procure aí o Estúdio A. É mais do que recomendado. Procura o Almilcar, nosso amigo e produtor. Olha, também quero fazer uma menção da Romaninho Autopeças, Centro Automotiva de Americana, do meu amigo Dorival. Dorival, um abraço. Já já a gente vai falar melhor um pouquinho. E também Italian Built, do meu amigo Robson, também que está aparecendo aqui para nós e tem sido aí como estrutural para nós. Pastor Marcos Vinícius, como começou a sua caminhada com esse Deus maravilhoso e precioso? Conta um pouquinho para nós. Bom, foi demais, foi uma história que começou, a minha mãe realmente e meu pai estavam numa condição muito ruim, eles estavam assim com uma doença muito grande, ela com epilepsia, dando muitos ataques, quebrando o rosto todo, e meu pai com tuberculose. Foi uma situação muito difícil que aconteceu, lançou-se então uma maldição muito forte sobre a nossa família, a nossa casa, porque meu pai teve que tomar uma certa atitude com uma certa pessoa,
né? E essa pessoa lançou uma maldição sobre a nossa casa, a nossa família, e realmente, como nós não tínhamos nada que nos protegesse, nós não tínhamos uma religião, nós não frequentávamos lugar nenhum, e ali realmente aquela maldição, tudo que ele falou que ia acontecer comigo, eu fiquei gago, minha irmã ficou com uma tosse muito forte, meu pai tuberculoso, minha mãe epilética, e não tinha mais jeito. Então eles resolveram tirar a vida. Quando pegou a gente, colocou lá Isso no Rio de no Janeiro? Rio de Janeiro, em Nilópolis. Nilópolis. E aí eles colocaram a gente num vizinho, dizendo que eles iam ali e daqui a pouco eles iam voltar. E eles, na verdade, eles não queriam voltar, eles queriam suicidar, e todo mundo suicidava na época, ia lá na ponte, na linha do trem, se jogava na linha do trem, pum, acabava a vida ali. Sim. Mas eles movidos por uma força muito maior, porque Deus tinha um plano muito grande, diga glória a Deus. Glória aí. a Deus. Eles foram pela rua da Igreja do Nazareno. Aí eles falaram, o Sueli, meu pai chamava ela de Sueli, a Sueli, mas Sueli, vamos por ali. Aí ela, vamos. Quando ele chegou na porta da Igreja do Nazareno, tinha um diácono, que era o zelador da igreja. E ele, quando eles passaram, ele gritou, oi, vocês não querem vir para a igreja não? Ele tinha 75 anos. O diácono estava virado para a rua. Virado para a rua. Ele não estava virado para dentro da igreja. Fica a dica aí, obreiro. Glória a Deus. E ele chamou meu pai e minha mãe e falou, eles estão chamando a gente vai para o suicídio. Faz o seguinte, vamos lá pedir perdão pelo pecado. E a gente depois segue o caminho. Quando eles entraram, sentaram na última cadeira, lógico, estava no meio do culto da igreja da pastor Jaime Crates, assim, fazendo o culto, e falava pouco o português, falando tudo enrolado. E aí o pastor Jaime no final falou assim, nós temos um visitante que eu vi entrando aí, um casal, aí fique de pé. Cara, eles foram altamente valorizados, né? Aquela coisa ali. O pastor Jaime disse assim, olha como é que Deus faz, né? É Deus purinho, é o Espírito Santo. Sempre. Gente, é Jesus, falou para eles assim, amanhã eu vou estar na casa de vocês de manhã. Quer dizer, eles estavam indo para sustentar. Acabou o plano. Aí a minha mãe olhou pro meu pai e falou, caramba, e agora? Então a gente vai ter que voltar para casa, que o pastor vai lá amanhã. Vai lá amanhã, cara. Vambora. Saíram correndo, começaram a arrumar a casa ali. Minha mãe era terrível nessa área aí, ela queria limpar os tetos. Pra ter uma ideia, a minha casa, a gente era pobre, assim. Sim. Então, a minha mãe era assim, ela queria uma casa moderna. Então, o que ela fazia? Toda semana ela trocava os móveis de lugar. Minha mãe fala isso, sabia? Minha mãe fala assim, pobre não compra móveis, muda de lugar. Cara, isso aí é uma coisa incrível. E toda sexta-feira, cara, a gente sabia que ia rolar uma mudança. E era muito legal. E ela voltou pra casa, arrumou tudo naquele domingo. Era domingo de manhã. Uau! Domingo de manhã, cara, o culto da manhã. Aí ele voltou, quando foi segunda-feira, o pastor Jaime estava lá. Ele foi, cara, foi, bateu lá 8 horas da manhã. Jaime Crates. Aí ele falou assim, eu quero saber como é que é a história de vocês. Vocês têm filhos? Aí temos um menino, eu estou na escola. Eu quero conversar com ele. Aí ele ficou até 1h da tarde. Conversando com vocês? Com a minha mãe e meu pai, esperando a gente chegar do trabalho. Chegando da escola. Quando eu cheguei, ele olhou para mim e falou assim, eu venho procurando você há muito tempo. Uau! Eu tinha 14, 15. Eu vinha procurando, não entendi nada, né? Porque naquela época, um adolescente com 14, ele tinha a cabeça de 9. Sim. Hoje um adolescente tem a cabeça de uma criança já conversando pelo celular. É outra geração. Não entendi nada do que ele falou para mim. E aí ele disse assim, eu vim pro Brasil dessa vez porque Deus falou comigo que eu ia encontrar um garoto que estava correndo nas ruas do Rio de Janeiro e que eu ia cuidar dele e ele ia ser uma bênção pro mundo. Uau! A profecia. E quando ele me olhou, ele falou assim, é você. Eu vou adiantar um pouco, que depois eu lá com uns 17 anos, 18, ele volta para o Rio de Janeiro, atrás de mim, eu saindo do quartel, ele me leva para abrir as igrejas de Nazareno no Nordeste. Eu abri a primeira igreja em Natal com ele. Uau. Então, foi uma coisa muito incrível. Pastor Jaime Crates, da igreja de Nazareno, foi assim, a porta que Deus usou para nós chegarmos até aqui.
E eu, todas as vezes que eu tenho oportunidade, estou escrevendo um livro, praticamente está pronto, ele faz parte dessa história, Nazareno faz parte dessa história, Sim. né? E eu não tinha como. Então, meu pai não se suicidou, minha mãe não se suicidou, fizeram parte do coral da igreja, já, porque já cantava, já tinha DNA da música. Meu pai, em 6 meses, era o tesoureiro da igreja. A minha mãe, em 1 ano, era a obreira que fazia todos os bolos, né? Todas as festas da igreja de Nazareno. A gente foi muito rápido. Deus fez muito rápido na vida da gente. Então, Fala, pastor Marcos, falando dessa forma aí, eu acho que, acho não, tirar o acho dessa equação, porque quem acha não tem certeza de nada. Eu tenho a convicção de que a gente começa a falar aqui de reino, né? Porque para vocês que são mais novos, deixa eu dar um toque. Não há Deus maior. Procura lá, foi regravado agora com o Marquinhos Gomes faz 1 ano mais ou menos, uma coisa linda. A banda Morada acabou de gravar Eu Quero a Deus, fizeram um popurrí. aquele que está feliz. Aqueles que está feliz, tá junto também. E tantas bandas de hoje, chamadas worships e tal, têm feito essas regravações de maneira extraordinária. Dá uma olhada lá. Por que eu estou entrando nesse assunto? A gente está falando sobre Marcos Vinícius, comunidade de Nilópolis, tá? Quando o pastor conta essa história, a gente quebra um paradigma aqui muito grande, para você começar a perceber que isso aqui é palavra de reino. Porque o senhor é comunidade de Nilópolis, mas o senhor veio falar assim da sua veia Nazareno, do Jaime Crates lá atrás, né? E tantos outros maravilhosas pessoas que têm em outros ministérios, né? Eu acho que fica muito bacana a gente começar esse primeiro podcast nessa estrutura tão linda de reino, porque essa é o nosso alvo, né? Eu, por exemplo, eu cresci numa quadrangular. Meu avô foi uma das primeiras igrejas de Sumaré, Brasil para Cristo, nasceu na sala da casa do meu avô. Aí eu fui quadrangular por muito tempo. Depois eu saí, fui no mundo secular. Aí quando eu voltei numa igreja chamada Comunidade Nicídio de Paulínia. Você teve lá. Foi maravilhoso. Pastor Paulo Guzmão, Dalva, missionária Dalva, uma mulher extraordinária. Comunidade Nici. E aí eu fiz uma caminhada até a Nazareno, onde sou pastor até hoje pela Videira. A Videira é uma igreja do Nazareno em Americana. Então, assim, eu acho que eu quero já começar assim, a agradecer a Deus pela sua vida, por essa história linda, né? Poderia ter sido quadrangular. Poderia ter sido uma Assembleia de Deus. Poderia ter sido uma Batista. Não importa, né? Então eu quero agradecer. Mas, pastor, é o seguinte, há uma curiosidade muito grande, né? Por exemplo, você sai de um gueto, vamos dizer assim, né? Como eu também vim, não quer dizer que nós éramos pobres de espírito, mas a gente tinha necessidades algumas básicas, né? Eu também venho de uma família não bem estabelecida financeiramente falando, mas a proporção agora falando, conta para nós, Não Há Deus Maior nasceu em Nilópolis? Nasceu. Eu tinha gravado Descerá Sobre Ti, né? Que foi o primeiro CD da gente. Descerá sobre ti, o Espírito Santo. Mas Descerá, ela veio primeiro, em 1990. Mas ela fez sucesso antes dele? Fez, foi uma explosão no Brasil. Ela era um momento onde as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, os avivamentos das comunidades. Porque isso tudo está envolvido também, as comunidades. A comunidade da Zona Sul, a comunidade Vila da Penha, onde nasceu a Aline Barros, nós éramos todos juntos ali. Sim. A comunidade de Goiânia, a Koinonia. Então a gente, é uma coisa louca, as comunidades se juntavam uma vez por ano para tocar as músicas que nós fazíamos nas nossas congregações. Uau. Em Brasília. Uau. E quando eu levei Descerá Sobre Ti, foi uma coisa incrível, porque o Azaf Borba era o grande ministro da época. Azaf Borba. Jesus em tua presença. Ele estava cantando e eu ataquei de hold. Eu era o hold das bandas das comunidades, porque ninguém me conhecia,
mas eu já estava compondo, compondo, o meu LP estava lá nos estandes, mas ninguém sabia. Descerá sobre ti, escuro, com mapa preto, tudo ruim. Gente, uma coisa que não tem pé nem cabeça, né? Com uma arvorezinha ventando assim, ó. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste... Era o avivamento da época. Sim. Só que ninguém sabia quem era a comunidade Nilópolis. Todo mundo olhava, passava naquele standzinho pequenininho que não cabia dois. Entrava, vou ter que sair o vendedor. Era uma coisa incrível. Alugamos aquilo que não tinha dinheiro para nada. Fomos com 16 ônibus para Brasília. Uau! Quando chega lá, eu atacando de road, botando água, afinando o violão, o Azaf olha assim e fala assim, qual o seu nome? Garoto. Aí eu falei, Marcos Vinícius. Eu tava com uma fralda de criança, que eu tava com a renite, mas muito violenta. Aí eu tirei a fralda rapidinho e ele falou assim, Deus está me falando que você tem uma música para ensinar pra gente. 10 mil pessoas. Nossa. 10 mil Coisas pessoas. do Azaf. Aí ele falou assim, vem aqui. Aí ele pegou o violão, não sabia que eu tocava, não sabia nada. Botou o violão em mim assim, ó. Uau! Isso ele estava no final da administração dele. O que ia acontecer? Iam tirar a oferta e o grande pregador da noite, que veio lá da Colômbia, com uma palavra de avivamento incrível, tinha um problema de traficantes internacionais dentro da Colômbia naquele momento, e foi lá para isso, para dar uma estourada e levar um grande mover de oração. Eu entro, olhando para um lado, olhando para o outro, não entendendo nada que estava acontecendo, só que quem é que estava lá? A comunidade Nilópolis estava toda lá. Não, 16 ônibus, os músicos estavam lá, o baterista estava lá, o tecladista estava lá. Aí eu só fiz assim, ó. Meu irmão, veio o Nacional Kid, veio Super, veio todo mundo, entrou, sentou, eu até arrepio, e começamos. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará, me maior. E os pastores assim, que isso? O que tá acontecendo? Aí o pregador falou assim, é avivamento! Caramba, arrepiou. Uau. É avivamento no Brasil, cantando em castelhano, né? Avivamento no Brasil! Aí toda aquela explosão, e aí eu parei, né? Porque acabou a música, aí ele falava, continua, continua. Aí começou aquele negócio de falar em língua, todo mundo explodindo, um caindo para um lado, outro caindo, e a gente não entendendo nada daquilo. Uau. A gente ali, né? E aí começamos a cantar, e aí eu parava. E ele dizia, não pare, você não pode parar. Ficamos até 4 horas da tarde. E o Azaf? E o Azaf lá no meio, que vocês estão de contar, ele ficou perdido no meio do lance. E aí, cara, houve o avivamento. Aí, quer que o finalzinho dessa história? Sim. Descemos. Acabou 4 horas da tarde, fui lá no stand. Nós levamos 1000 LPs. Não tinha mais nenhum. Vendemos 1000 LPs. Isso, o que aconteceu? Aqueles 1000 LPs foram soprados pelo Brasil todo, que o Brasil todo estava lá. De norte a sul, leste a oeste, São Paulo, sul, nordeste, o norte. Sim. Eram os grandes pastores, os pastores das comunidades, os pastores da Metodista, iam lá beber daquelas águas. César Augusto, Robson Rodovalho, todo mundo lá. Então, quando aquela música sopra e faz aquele estardalhaço, a comunidade de Nilópolis nasceu ali em Brasília, naquele grande evento de 10 mil pessoas. Sabe que eu penso aqui, pastor Marcos Vinícius, e até para você que está nos ouvindo, a gente aprende aqui algumas lições, né? A primeira assim que eu vejo, assim, antes de Deus te usar de maneira extraordinária, você está servindo, né? É forte. Eu estava ali de road, entregando água. Não é na hora certa, no momento certo, aonde Deus te queria, né? Assim, antes do seu estouro veio o serviço. E assim, a outra coisa que mexe comigo, a segunda tão importante quanto a primeira, é a sensibilidade do Azaf, né? Foi forte. Ele provavelmente é o nome forte ali, né? E ele entende que aquele momento o nome forte é o nome sobre todo nome, que é o nome de Jesus. E Jesus foi para ele é o cara que tem a música. Então, assim, a gente aprende algumas lições aqui, né? E o terceiro, tão lindo, tão especial quanto esses dois, é o pastor, que estava pregando.
Sensível demais, né? Tá. Não, ele não pregou. Ele não pregou, exato, pronto. Aí é a grande coisa, né? Ele entendeu que aquele momento ele não precisava fazer nada, porque Deus já estava fazendo. E quando ele grita avivamento, quando ele tem essa sensibilidade, por isso que há esse sopro, né? Por isso que há esse sopro, anda e a coisa acontece. Eu achei assim, é uma história incrível. Quantos álbuns na carreira, pastor? Olha, Descerá Sobre Ti, Sarando as Feridas foi o segundo, que foi interessante, não deu em nada, porque aí veio o tratamento de Deus, né? Por quê? Você Conta pra canta, nós. você toca um Descerá Sobre Ti e você fica desse tamanho, né? Só para no Brasil, eu tenho um episódio... Mas aí você começa a viajar? Começa a viajar e começa a tocar em todas as rádios do Brasil, cara, não tinha Tá. uma mídia. Sabe quanto eu gastei de mídia no Descerá Sobre Ti para vender, para soprar em todos os lugares do mundo? Tá avivamento no Japão. Uau. A música evangélica que tocou no Japão em 1992 foi Descerá Sobre Ti, a que tocava no Japão. E quando nós chegamos num grande evento, isso é muito engraçado, fomos no maior evento do Rio de Janeiro, pela Rádio Melodia. Melodia. 50 mil pessoas em São Cristóvão. Uau. Que coisa linda, hein? Não, tava toda a É o comunidade, mover. não, o mover tava todo mundo cantando, altos louvores, Marquinhos Gomes no altos louvores, Marquinhos cara, Gomes. Eixe lá nos altos louvores ainda, cara. Uau. Cara, rolando tudo ali. De repente, Matos Nascimento surgindo, cantando a primeira, para, cantando. E aonde estava o Marcos Vinícius? Onde que estava o Marcos Vinícius? Lá no meiuca, de 50 mil pessoas. Tipo Entendi. assim, pô, tô jogando bola, eu vou ser o craque eu vou ser o Pelé, mas eu tava lá na arquibancada vendo fulano. Eu tava lá no meio. De repente, aconteceu do nada. Uma banda entra. A banda da rádio. Tá. Pra cantar uma música que ninguém... Pra passar Pra- tempo, tá. pra dar uma rolada. Chamou essa banda, a banda sobe no trio elétrico e canta Descerá Sobre Ti o Espírito Santo. E a gente gritava, é minha, é nossa. Esse cara tá maluco, esse cara tá maluco, dizendo que a música é dele, pô. E aquela multidão cantando Descerá Sobre Ti. Tenta imaginar isso, gente. Vocês estão no podcast, você lá de Nilópolis, fez a musiquinha, ajoelhado. E a história do Descerá Sobre Ti é muito forte. Fala pra nós. Porque eu fiquei 4 dias praticamente de joelhos com essa frase. Descerá sobre ti, com o anjo falando para Maria. Os ratinhos passando lá na comunidade de Nilópolis, um calor de 50 graus, e eu não saía daquele joelho. Então é aquela história do pastor que foi para Colômbia lá buscar avivamento. Quando ele chega no aeroporto, chega um menininho com engraxate, né? Com aquela caixinha na mão, né? Ele senta na caixinha e engraxa. Tio, engraxa teu sapato, tio. Aí eu, não, rapaz, tô atrasado que eu vou pra Colômbia, que tem um avivamento e eu quero descobrir como é que eu vou fazer minha igreja crescer. Aí Deus até falou pro garoto, o garoto, não, tio, mas dá tempo, eu engraxo seu sapato e vai ficar, só vai mais bonito o avivamento. Aí ele olhou assim, dá tempo, enfiou o pé lá na caixinha do moleque. Aí o moleque não deu outra coisa, ajoelhou e começou assim, aí pá, da pasta e começou. Aí o pastor, né, todo pregador, falou assim, menino, Deus te deu uma caixa. Senta na caixa. Não tô gostando de ver você de joelho diante de mim. Não é legal. Senta na caixa, menino. Esfregando que ele queria fazer o melhor para aquele pastor lá, para aquele moço, né? Aí o pastor não suportou não, aí. O pastor ajoelhou junto nele, meteu o olho no olho e falou assim, menino, senta na caixa. Aí o menino olhou para ele e falou assim, senhor, de joelho é melhor. Aí ele não viajou, voltou para a igreja dele e a resposta ali. Foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu fiquei de joelhos fazendo essa canção. Quando foi no 4º dia, que eu ia lá todo dia na igreja para fazer um pedacinho da música, bateu porque não tinha, a igreja da comunidade não tinha porta nem muro, era uma grade. Aí a garotinha bateu na grade e falou, tio, aí eu, fala assim, sim, eu posso falar contigo? 9 anos de idade. Uau. Da favela, que tinha uma favelinha do lado. Idade da minha filha. Ela falou, quero falar contigo. Eu falei, tá bom. Aí eu fui lá. Ela falou assim, eu tava em casa, aí eu senti uma vontade de fazer isso aqui, ó. Peguei uma gilete,
E peguei um mapa do Brasil e fiz com a Gilete o mapinha, botei o mapinha em cima de isopor e risquei ele todinho. Aí, quando eu peguei o mapinha, mapa do Brasil, quando eu peguei o mapinha do Brasil, uma voz falou assim, vai lá e entrega para ter alguém lá na igreja. Você entrega para quem estava lá na igreja. Esse isopor, feito no mapa, é o mesmo que está na capa do CD do LP, pode ir na internet, que é o mesmo daquela garotinha da favela que eu fotografei e botei em cima assim, descerá sobre ti o Espírito Santo. Que ato profético. Não, foi tudo profético, não tinha dinheiro, não tinha nada. Foi sopro. Não, foi um sopro, e quando nós fomos gravar o CD, o LP, chegamos numa gravadora chamada S8. Cara, era o sucesso da época. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Eles só pregavam Bíblia e Apocalipse. Os caras tinham uma barba desse tamanho, ia mais de 4.000 pessoas lá em Niterói para ver. Eu falei, eu vou gravar lá. Só que lá tinha que fazer teste. Não gravava sem fazer teste, porque eles não deixavam de jeito nenhum desafinado. Eles tinham uma história e eles não queriam estragar a história dele. Aí eu fui, cheguei lá, tinham 8 bandas para fazer teste. Eu me inscrevi, né? Eu fui o último. Aí, primeiro, e aí, tudo ao vivo ali, ele fala, cara, muito ruim, não dá não, sai. Aí entra o outro, vai sair mais, meu filho. Aí entra o outro, pá, tomou todo mundo, ninguém passou, ninguém. Eles não queriam ganhar dinheiro. Eles tinham uma história linda de gravação e soprar para o mundo. E eles falavam, você precisa estudar mais, você precisa melhorar mais, vai para uma aula de canto. E eu falei assim, meu Deus, vai chegar em mim. Eram 2 caras. Um Chico e um outro que eu não me lembro. Aí quando chegou na minha hora, ele falou assim, você ainda quer tentar? Se os 7 foram rejeitados, eu com violãozinho eu ia ser banido. Os caras com guitarra, prato, e eu com violãozinho. Aí ele falou, quer tentar, meu filho? Eu falei assim, ó, é que eu tô aqui, né, que eu vim de Nilópolis, pô, é longe de Paca, eu passei 2 horas de carro, um Fiat 147. Tu riu porque tu sabe o que é um 147 e um Fiat. Deus. Eu fui. Aí ele falou, já que eu tô aqui, eu vou fazer. Aí eu falei, fez o seguinte, cara, você sempre coloca luz aqui na cabine. Apaga essa tua luz, deixa eu ir lá. Você só acende a minha, eu não quero te ver. Eles começaram a rir. Não quero ver vocês, vou ficar envergonhado. Eu não vejo vocês me veem. Aí ele falou, beleza, esquenta não, vai lá. Ó, fala o seguinte, você só para quando eu disser para. O sinal vai ser esse, para. Aí você para. Mas se eu não falar para, você continua, tá bom, meu filho? Tá lá. Vai cantar o quê? Ah, vou cantar Descerá Sobre Ti. Então vai lá, senta lá. Eles começaram aí mais um. Ainda falou que vai apagar a luz. Eu escutando tudo. Aí eu entrei, sentei, botei o violão e comecei. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma, entrei rasgando. Tudo. Aí canta de novo. Segunda. Terceira vez. Cantei, descerá a terceira. Meu Deus do céu. Não quero imaginar isso, cara. Não é possível. Aí a minha cabeça falou assim, os caras foram embora e me deixaram aqui. Eu tô no escuro, não sabia, não tava vendo ele. Caramba, eles fizeram pior do que os outros, cara. Me deixaram e foram embora. Aí eu larguei o violão assim, cara, passei. Quando eu entrei na cabine, os 2 estavam de joelhos chorando. Eles tinham acabado de brigar. Aquele dia era o último dia da gravadora. Eles tinham brigado, estavam todo arranhado, ninguém percebeu. E eles estavam prontos para terminar a gravadora e o estúdio. E ali eles estavam se reatando. E ali eles voltaram. E ali nós gravamos Descerá Sobre Ti o Espírito Santo com o LP. História maravilhosa, preciosa. Preciosa. Isso está dentro da minha história, está dentro da nossa história. E Descerá Sobre Ti. E aí daí para frente, né? Muita coisa aconteceu, mas o episódio da Não a Deus Maior. Isso. Eu já tinha gravado Descerá Sobre Ti, sarando as feridas, que veio o tratamento, 0. Não vendeu um LP. Aí todo mundo, comunidade de novo, pastor Marcos Vinícius, não deu pra isso não, foi só um ventinho, né? Foi só uma, né? Aquele sopro. Aí eu falei, não, vou mostrar que eu vim pra ficar. Já tava gravado? Não tava gravado. Aí eu entrei com o dom da vida, mas o dom da vida conseguiu vencer. Ao que nele crê, é Jesus o dom da vida, pode crer.
veio para salvar você. Fomos crucificados em sua morte, mas também crucificados dentre os mortos. É velho homem crucificado. Olha que letra. Para o corpo do pecado, não sirvamos mais como escravos, mas livres nós somos pela graça, pela vida de Jesus, dom da vida. Cara, não tinha como dar errado. Deu errado. Não vendeu uma cópia. Pastor, e o que o senhor marca pra gente já, né? Tem muito adorador, ministro de louvor, tem muita gente que tá sonhando com muita coisa. Fala pra nós um pouquinho da sua história. Uma coisa que, assim, que a gente sabe onde que deu errado, né? Por exemplo, a gente sabe quando o porquê alguma coisa Deus brecou e tal. Conta pra nós a sua experiência. Por que tu acha que esse momento deu uma segurada? Ó, eu peguei o Dom da Vida, o Sarando as Feridas, que foi o nome. Eu fui gravar em um estúdio que não tinha nada a ver com a gente. Boa. Marada, não tinha nada a ver. Aí eu perdi, foi horrível. Quando fui gravar o Dom da Vida, aí é que eu me aprofundei na tragédia. Eu fui gravar onde o Roberto Carlos gravou. Era cocaína na mesa, fazendo linha de cocaína. E o cara entortando garfo, Uri Geller na época, literalmente envergando. E eu ali naquele meio. Aí acontece um episódio que é trágico e engraçado. Aí o camarada chega e fala assim, o nome dele é até Felipe, cabelão grandão. Aí, bicho, qual é a primeira música que a gente vai mixar? Eu falei assim, vamos amarrar o Valente. Negativo! Amarrar o Valente não, meu Valente é meu amigo. O amigo dele se chamava Valente. E ele falou, não, Valente aqui não. Levantou e foi embora. Não quis mixar o CD, olha a tragédia. Não tinha como dar certo. Aí, fechamos, falei, gente, eu não vou gravar mais nada em estúdio nenhum, vou gravar dentro de casa. Levei o próximo CD para gravar dentro de casa. Colchão, cortina, acabei com a casa. Você tá falando de que ano? 97. 97. Aí armei tudo, cachorro latindo, a Deise com a panela, pá! Deise, pelo amor de Deus, eu tô gravando, Deise, não faz isso. Aí ela, que droga! E aquele lance rolando, e a gente, o produtor de Brasília lá, aí vai rolando. Quando chegou de madrugada, o CD não tava legal. De madrugada, eu olho pro céu, eu vejo uma chave e uma nuvem cruzando assim, ó. Uma visão, na nuvem mesmo, cruzou uma chavezinha e um saxofone na nuvem. Eu olhei e falei, meu Deus, Deise! Gritei a Deise, minha esposa. Aí ela veio, o que foi ela? Só pra mim, ela não viu. Eu falei, meu marido tá ficando maluco. Desci, isso era meia-noite. Fiquei de meia-noite às 5 da manhã fazendo a música Não Há Deus Maior. Nasceu a Não Há Deus Maior. Só que de manhã os produtores estavam lá embaixo. Quando eles acordaram, eu falei, cara, fiz a música que vai mudar a nossa história. Ele falou, pelo amor de Deus, pastor, toda hora tu faz uma música. Para com isso. Eu falei, beleza, tá pronto. Peguei o violão, eles tomando café. Não há Deus tão grande. Aí ele, que isso? Como nosso Deus criou o céu, criou... E para com isso, aqui não pode ficar de fora, não. Pegamos o CD que estava pronto, jogamos no lixo. E fomos fazer o primeiro CD ao vivo de todos os evangélicos, que até então olha, isso é inédito, tá, que eu vou falar, hein? Sim. Nenhum evangélico tinha gravado ao vivo. Eu me lembro muito disso. Somente a comunidade evangélica gravou o primeiro. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, o detalhe. Pergunta para mim, como? Todo mundo ligando pra gente, o mundo inteiro querendo saber como é que a gente conseguiu gravar ao vivo. Banda, isso... baixo, guitarra. Aí o que eu fiz? Falei assim, o Espírito Santo me iluminou. Falei assim, William, que era o produtor de Brasília da Koinonia, tudo que você pensa de Koinonia foi ele que fez. Aí eu falei assim, William, eu tenho uma ideia. Vamos fazer um arranjo como se a gente estivesse tocando ao vivo na igreja. Ele falou, cara, não dá, não tem pé, não tem cabeça assim, cara. O final tu roda, a gente roda com a mão. Vamos fazer assim, cara. E eu faço o seguinte, eu vou ministrar normal. Eu não vou dar uma de cantor. Eu vou dar uma de ministro, pô. Eu vou dar uma de ministro, eu vou fazer isso. Aí ele falou, cara, mas o bateria, como é que vamos... Não faz, não.
faz um playback, Joga vamos jogar LR e vamos microfonar, botar os microfones da igreja. Os microfones da igreja. Espalhei 8 microfones na igreja. Microfone de igreja. De igreja. Botei LR, levamos o computador e soltamos. E captou o público. Para ter uma ideia, nós fomos aqueles encontros de empresários, como é que... A Donep. O Azaf estava ministrando, eu fui e botei o CD no paletó dele. Ele falou, obrigado, Marcão, obrigado. Aí foi embora, eu fui embora também. 1h30 da manhã ele liga para minha casa, porque o meu escritório era dentro da minha casa. Aí ele me liga e fala assim, cara, eu preciso falar contigo. Eu falei, o que é? Tô aqui chorando. Que CD é esse? Como é que você conseguiu fazer um CD ao vivo? Eu quero fazer um CD ao vivo igual o seu. Olha só, o meu pai, o camarada que tinha me dado a oportunidade, agora estava querendo aprender comigo. Eu falei assim, Azaf, você vai rir, mas é a coisa mais simples do mundo. Você pega os microfones, microfone a igreja todo dia, com os microfones que você tem lá na tua igreja, e você faz um arranjo desse aí, que eu posso te mostrar como, e 1 mês depois ele gravou um ao vivo. Aí veio Kleber atrás, Aline atrás, Fernanda atrás, todo mundo veio gravando ao vivo, LR. Microfonando como captando o público. Vocês estão falando com o papai do LR. O papai do LR tá aqui com a gente. Todo mundo agora gravando aí. Todo mundo agora sabe como é que era o ao vivo da gente, das comunidades. Nossa. E a gente entrava, olha gente, quando eu disser 1, 2, 3, gritem. 1, 2, 3. Era isso, cara. Lindo, né? Não há Deus maior. De meia-noite às 6. Pastor Marcos Vinícius, algumas coisas aqui só pra gente poder dar uma pitada nessa conversa tão incrível, de frente com a verdade. Sabe, uma coisa aqui que foi tocada aqui, que falou, acho que 3 pontos importantes, né? A aliança. Quando você fala que vai gravar e você percebe que você foi aonde um renomado secular gravava, a gente acha que às vezes aquele é o lugar certo, né? Pra gente. E aí você chega naquele lugar e não tem o mesmo propósito, né? Não tem. É cocaína na mesa, é um cabeludo da chaminé pro outro lado. Torcendo mesmo. Sabe? Então, assim, eu creio que a gente pode começar com uma verdade aqui muito incrível sobre esse tópico aqui. Que a gente precisa andar com gente que tem a mesma aliança. Você quer fazer alguma coisa? Não é o estúdio X. Claro que a gente tem que ter, a gente preza pela qualidade. Isso é maravilhoso, é precioso, deve contar na nossa vida a nossa história de jornada de fé, de ministração de música. Mas o primeiro é o propósito. Com quem você tem aliança, com quem você estabelece essa aliança, vai determinar o ponto que a gente quer chegar. E o segundo, muito lindo que eu vi aqui, que o senhor chama a Daisy, mostra, mas não era para ela ver. Era só para tu ver. Eu tinha que acreditar naquilo. E aí, por favor, pastor, eu sei que o senhor é um homem extremamente bíblico, já tivemos juntos em algumas ocasiões, já preguei na sua igreja, o senhor já esteve nas arenas para cá, estamos juntos, né? Já fizemos música junto, Liberta Minha Vida, para quem não sabe, é minha música com ele, tá? É mais dele do que minha, certo? Gravamos lá na Central ao vivo, foi incrível, uma música que me ajudou muito. Pastor, a visão. Fala um pouquinho para nós. O senhor acredita piamente, como o senhor já viu, o senhor acredita que antes de alguma coisa o senhor dará sinais, visão? O que o senhor pensa disso? Eu acho que ele está mostrando, né? A Bíblia está se cumprindo, as coisas estão acontecendo. E eu quero sempre deixar aqui, registrar nesse podcast, a minha história. Sim, a minha história de como aconteceu as coisas. Porque aconteceu, todo mundo vê. Lógico. Mas o pessoal não viu. Mas agora vê, de fato, de verdade, que aconteceu. Quando eu chego com um CD na mão, e aí a gente pensa assim, fazer o que com ele? Esse é um momento muito difícil.
né? Tá. Não há Deus maior na tua mão. Você sabe que Deus te deu daquele jeito que Deus te deu. O que você faz com ele? Então, eu pego o não há Deus maior, aquela verdade, aquilo que Deus me mostrou, e levo para por uma rádio, a mais importante do Rio de Janeiro. Quando eu chego lá, eu me deparo com uma pessoa que seleciona as canções e preza a qualidade. Eu quero entrar naquilo, e entra na qualidade. Não toca nada sem qualidade. E aquele CD não tinha qualidade nenhuma, era zero. Toda sujo, que gravou tudo sujo, gravou com... Não tinha nada de limpeza, não tinha masterização. Mas deixa eu falar uma coisa. Eu vou falar como músico também. Só que aquele CD você ouve é maravilhoso. Não, mas foi. A gente que estava impressionado, mas Deus limpou, fez uma masterização do céu. Mas quando eu chego lá, entrego para a MK, que é 97, a dona da rádio diz assim: pastor, tô escutando um cachorro latindo aqui. Ah, entendi. Tô escutando um negócio aqui. Não é nada disso não, pelo amor de Deus. Tá tudo bem. Não posso não. Aí ela pega o CD e coloca aqui, ó. Tá. Na discoteca, na prateleira da discoteca. Tava tudo cheio de CD. Tá. Ela bota aqui. Quando ela bota, pum, cai lá atrás. No meio daquela multidão. Caiu pra trás. Aquilo ali já era, morreu, afundou, foi enterrado. Ninguém nunca vai descobrir, ninguém não vai tocar aquele CD. E ela não fez questão, porque ela falou que estava ruim a qualidade. Beleza, fomos embora, tristão, né? Eu e o produtor lá, ficamos muito tristes, chegamos em casa. Tudo bem, passou-se um mês. Toda noite tinha um programete, meia hora cada um, os pastores chegavam 10 horas, só saíam 5 da manhã. Tá. Aí eles foram, no meio, meia-noite e meia, chega um pastor meio desastrado e liga pro obreiro, eu não posso ir, corre, vai fazer o programa. Eu tenho medo. Ah, pega um CD lá, bota Tô Rolando e deixa rolar e fala do nome da igreja, tá bom. Cara, o obreiro obediente e foi. Chegou lá, o cara falou assim, cara, eu preciso botar uma música. Aí o camarada lá da mesa falou, vai lá na discoteca, cata um CD daquele e bota aqui, cara. Aí ele foi. O desastrado veio de pegar isso e pegou no meio, caiu tudo. Caiu tudo. Quando ele olhou, falou, ih, comunidade de Nilópolis. Pegou a comunidade de Nilópolis, tocou. Quando chegou na quarta música, entrou num Adeus Maior. O cara que veio uma hora falou, eu quero aquela música. Aí o pastor da minha mãe aqui, eu quero aquela música, no Adeus Maior, no Adeus Tão Grande. 5 horas da manhã, só dava comunidade de Nilópolis no Adeus Maior. Quando o produtor vai entregar e passar o bastão, fala assim, bicho, aquela linguagem dos, né? Bicho, rolou uma música aí, cara. Que tá... A noite... tô todo arrepiado. Rolou a noite toda, a madrugada. Mas que música é essa? Ah, tá de nó Deus Maior. Aí caiu lá na dona da rádio. Ó, fulano, tem uma música, estourou, bombou, todos os... É o que ela só pensa, ela só vive de pastores, de igrejas, né? Aí ela não quis saber quem era. Mandou botar 3 vezes por dia na rádio. Ficou em segundo lugar 1 ano, porque em primeiro lugar ficava da rádio, né? E nós ficamos 1 ano em segundo lugar, batendo primeiro. Em segundo lugar, não há Deus maior. Aí, anel Deus maior soprou pelo mundo. E ela te chamou de novo para conversar ou não? Não, ficou tudo bem. Logo depois eu fui pra lá com o Crime, ó Deus, que é da MK. Crime, ó Deus, é da MK. Crime, ó Deus, um coração puro e renova. Marcelo, eu queria que você fizesse uma pergunta pro pastor Marcos Vinícius. Essa pergunta eu vou jogar pra você, depois tu joga pra mim no podcast ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Eu nunca vi isso, o cara faz uma pergunta pro outro, o outro joga pra cá. Mas é assim que vai rolar. Vai. O que aconteceu com as comunidades no Brasil? Pergunta pra mim, você vai jogar pra mim e eu vou responder. O que aconteceu com as comunidades do Brasil? Acabou. Não tem mais. Quer que eu enumere? Zona Sul, Vila da Penha, onde a Aline cantou ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Coinonia, único que é digno de receber. Aí veio a comunidade de Goiânia também, né? Águas. Você pauta isso sobre a relação do seguinte, do ciclo das comunidades para esse tempo musical, ou você diz em todos os sentidos? Olha,
para ter uma ideia, eu não quero ser tão radical assim, Tá. mas acabou Porque foi aquela uma- época do inário, as comunidades foram mover tão forte Foi uma onda muito e forte. que acabou até com aquele momento do inário. Sim. Hoje é o louvor. Tá. Que isso a gente agradece ao movimento mover das comunidades. Só que tem um porém. As comunidades fecharam o ciclo. Acabou. Eu quero dizer que ao vivo, você vai ser o primeiro a ouvir de mim. Ok. Você Essa é a realidade, não está essa ouvindo noção. do Kleber, você não está ouvindo do Bené Gomes, que a gente se encontra na Barra lá direto no Rio de Janeiro. Você não fala, você não ouve da Aline, você não vai ouvir isso de ninguém. Você vai ouvir da comunidade de Ló do pastor Marcos Vinícius. Esse ciclo de comunidade acabou, fechou. Foi um vento, pô, foi lindo. Não Foi tem, maravilhoso. acho que não vai ter outro igual, porque Maravilhoso. não vai ter mesmo. Não vai ter. Porque é algo que todos os renova movimentos, todos os movimentos vieram e ficaram ali, à margem. Nenhum invadiu a igreja da forma que invadiu. Não, ninguém. Acabou e entrou no culto. Hoje nós temos o louvor, vamos fazer o louvor e adoração. Antigamente era um corinho. Vamos cantar um corinho? Sim. Isso acabou. As comunidades vieram para mudar essa história. Só que ela acabou. Aí você me pergunta e eu respondo. E aí, pastor Marcos Vinícius, o que aconteceu com a comunidade de Nilópolis? A única que não acabou. E aí ficou aquela, mas acabou, porque nós não temos essa força de voltar, entre aspas. Então, o que Deus tem falado para mim? Que eu ia morrer comunidade. Eu ia morrer comunidade. Sendo que você é o Marcos Vinícius. Marcos, só que eu sou o Marcos Vinícius que compus todas as canções, compus, gravei, dupliquei, distribuí, tudo isso. Então, o que Deus tem falado comigo? Vai ser assim inédito, vai ser um primeiro momento que eu falo isso pro Brasil, para todo mundo. Tá nascendo, então, o pastor Marcos Vinícius. Sim. Solo. Da comunidade evangélica de Nilópolis. Com aquela veia de louvor, com tudo aquela alegria, mas não é mais a comunidade evangélica de Nilópolis, porque foi um ciclo que fechou. Entendo. E agora nasce, quero falar na câmera, nasce então Marcos Vinícius, pastor Marcos Vinícius, como queira, da comunidade evangélica de Nilópolis. Músicas novas, tremendas. Nós vamos cantar uma música sobre a igreja, né? Sobre a igreja. Que eu cantei aqui em Campinas. E hoje eu vou cantar e soltar a voz aí pro Brasil. É inédito. Você está sendo assim o primeiro ao privilégio aí de ouvir uma canção do Marcos Vinícius, do pastor Marcos Vinícius, da comunidade evangélica. Já que o senhor toca nesse assunto, porque é o seguinte, eu sempre te vi e te vejo como uma pessoa que se reinventa, né? E eu acho muito interessante isso, né? E aqui eu não concordo com essa questão assim, porque velho e tal. Não, eu acho que as pessoas vão ficando ainda mais experientes. Porque assim, a gente pega hoje essas bandas que estão atuais, os meninos, né, que chegaram hoje worship, e tá tudo certo. Tranquilo. Né? Tudo lindo, maravilhoso. Eu acho que é por aí mesmo. Se inova, melhora e a coisa fica mais gostosa, fica melhor ainda. Estão até gravando minhas músicas, né? Isso, Morada, isso que eu ia gravou falar Eu agora. Quero é Deus. Então a gente percebe o seguinte, né? O peso da questão não tá na estética da coisa, tá na essência da coisa, né? Então assim, a sua agora vem com uma nova roupagem, né? Com hoje essas guitarras de delay e tal, tudo isso aí. mais, com sons, né? Mais calientado, porque na verdade a Bíblia diz assim, irmãos, deixa eu falar uma coisa pra você, músico, por favor, não existe nada novo debaixo do céu, nada. Isso aí. Nada. Amanhã volta tudo. Entendeu? Não existe nada, tá? O que nós estamos tocando aí, você aí que, não sei o que, um tempo novo, nada. O YouTube já fazia essas guitarras, vai lá. Há muito tempo, tá? Então, assim, não é nada novo debaixo do céu. A questão é que eu acredito, pastor Marcos Vinícius, que se o senhor for da comunidade de Nilópolis, das comunidades em geral, eu creio que elas vieram, marcaram um tempo, né? Um tempo maravilhoso. Um grande tempo. Trouxeram uma outra estrutura. E hoje a gente já está vivendo uma outra nova estrutura, uma outra margem. Isso aí. Né? Se a gente pudesse pegar, se pudéssemos, vou falar assim, algumas músicas e colocar na harpa cristã, não, Deus maior entrava fácil. Em algumas igrejas do Brasil e do mundo, ela está dentro dos inários, né? Você não sabia, eu te falo. O senhor me contou uma história particular uma vez, né? De uma
talvez hoje da maior igreja do Brasil, né? Que a gente sabe que é a Universal do Reino de Deus, tá em tudo quanto é lugar, as assembleias é grande e tal. O senhor contou uma história para mim uma vez que o próprio, né, Bambambam quis a música e tal, e o senhor não, vou andar aqui e tal. Então assim, pastor Marcos, primeiramente pra gente encerrar esse primeiro ponto aqui, né, desse Primeiro bloco. porque a gente tem papo aqui para até, meu filho, que vai muita embora, loucura. né? Que a gente tem que falar da buzina ainda, cara. Meu Pelo Deus! amor- Saí, velho. Leão da Montanha, saída pela direita. Quase que eu saí. A Bicho, buzina vamos terminar com a vai buzina, dar que esse falar. bloco. Vamos terminar com a Vai, buzina. vai. Aí esse camarada me procura, vai lá, a gente conversar. Não, peraí. Peraí. Vamos assim. Assim, esse podcast não tem problema, tá bom? É de nome, tá bom? A gente vai dar nome nas coisas. Como é que é o nome do podcast mesmo? De frente com a verdade. Próximo Agora a bloco. verdade. A gente vai pro comercial, pra um break aí, beleza? A gente já volta já um pouquinho mais com o Bispo Marcos Vinícius. buzina. E a buzina. Pam, pam. Para que essa palavra vá expandindo, a gente sempre tem parceiro junto com a gente. Tem coisas que a gente não pode chegar, tem lugares que a gente não vai chegar, mas a nossa voz, ao toque de um telefone, alguém possa encontrar uma cura, uma libertação, um conselho, olhar e ver, ouvir um testemunho, e essa pessoa possa chegar cada vez mais aos pés de Jesus. Essa é a nossa proposta aqui no podcast. Então já quero agradecer de antemão a Italian Beauty Cosméticos, uma marca dedicada a fornecer produtos de alta qualidade para profissionais cabeleireiros. É ali do meu amigo Robson. Robson, um abraço para você, muito obrigado, tá? E que você venha entender a importância do trabalho dos cabeleireiros como verdadeiros artistas, e queremos ser a escolha de confiança. Olha só lá, Italian Beautiful Cosméticos, está linha americana, e a gente vai deixar aqui embaixo para você, né? Aqui há todo o caminho para que você possa chegar lá na empresa do meu amigo Robson. Obrigado, Robson. Olá, gente preciosa. Aqui, ó, continuando com vocês, Romaninho Autopeças e Serviços Automotivos. É ali do meu amigo Dorival. Você vai chegar lá com o seu carro, tem um trabalho ali com funilaria, mecânica, você vai poder comprar peças multimarcas. A Romaninho é um lugar onde você pode levar o seu automóvel e você vai se sentir seguro, porque está na mão de profissionais preciosos que vai cuidar do seu carro como se fossem deles. Dá um pulinho lá, Romaninho, tá linha americana, e vai passar aqui embaixo para você também o telefone direitinho para você chegar lá e ser atendido com a excelência, tá bom? Deus abençoe. Olha só, gente boa, gente linda, a gente aqui agora começa a nos deliciar aqui com algo muito especial ali da Alessandra, micropadaria artesanal Pane de Coalho. Trouxe aqui umas deliciosas, um pãozinho, um pão de queijo, assim, tem muita coisa gostosa, muita coisa abençoada aqui que trouxe pra gente hoje. Deixa eu falar uma coisa pra você, de repente, em qualquer período do dia, do seu dia, seja na manhã, no café da manhã com seus filhos, seja aí com alguém que você ama na parte da tarde, aquele bate-papo com um amigo, ou chega à noite, você com aquelas coisas deliciosas que cabem num bom papo, seja um docinho, seja salgado, seja alguma coisa preciosa, dá um pulinho lá na Pane de Coalho e você vai ver que ali tem algo precioso para você ter esse tempo de qualidade. Obrigado, Deus abençoe vocês. Micropadaria artesanal Pane de Coalho. Arte em criar com as mãos e o coração, onde o principal ingrediente é o amor. A Pane de Coalho trabalha com produtos que trazem ao cliente grande satisfação e uma experiência incrível. Todo produto e toda parceria tem uma bela história aqui na nossa casa. Compartilhe essas delícias também com quem você ama, pois tudo o que fazemos tem que ter alma, afeto e amor. Micropadaria artesanal Pane de Coalho.
gente boa, voltamos aqui, um café super gostoso aqui, maravilhoso. Você já ouviu daí de onde é, tá bom? Vamos continuar no nosso bate-papo. Pastor Marcos, antes da buzina, eu vou chegar aí. Vai ser o melhor do podcast. Vai. Fiquem Esse ligados, vai ser galera. mais- Não sair não, hein? Eu ia trazer, mas peraí. Ó, uma coisa que eu coloquei no meu coração desse podcast, por isso assim que eu comecei a dar nome, né? Eu comecei a dar nome assim porque a gente é muito inseguro às vezes. E eu conversava com um grande amigo antes de começar o podcast. Eu falei assim, eu queria mudar a chave de algumas coisas. Por quê? O senhor começou contando uma história de que nós abrimos o podcast você falando de alguém que os seus pais que estavam a caminho do suicídio, passou na frente de uma igreja, o obreiro estava virado para a rua, né? Colocando gente para dentro da igreja e ali salvou a sua casa e salvou muita gente através do seu ministério, Verdade. tá? Aí o senhor começou, achei incrível que você começou falando de uma referência. Por mais que o Jaime Kratz, um professor, um pastorzaço da Nazarena, Músico. que as pessoas sabem disso, alguns não, mas sabem. Mas para muitos hoje assim é um nome também que também não é tão conhecido. Não. Se a gente for falar a fundo, quem vai conhecer são os nazarenos, e tal. Não, E não todos. né? Não todos. Aí para mim chegar até a sua vida, até o dia que você esteve na minha casa pela primeira vez, eu comecei aqui falando sobre a minha história, né? Meu primeiro pastor foi o pastor José Pires, um homem que era daquele tempo assim que se a gente estivesse conversando no banco da igreja, ele pegava pela orelha e levava lá para a mãe. E assim, e quando chegava em casa, minha mãe ainda repreendia porque não estava tendo comportamento na igreja. Eu sou dessa época. Que isso. Sim, né? Eu sou da época que o professor, se me chamasse atenção e se ele me colocasse de castigo, eu ficava castigo de novo em casa. Minha mãe não ia peitar professor. Minha mãe sempre entendeu que o educador, o pastor, é a referência para formar o caráter. Você me dá um Por parênteses? favor. Eu com 15 anos, na Nazareno já, batizado, cantava uma música lá no altar que ele deixava. Ele reparou que dali, de um certo domingo em diante, eu comecei a sair no meio. Tá. Ele olhava lá de cima e não me via. Porque ele tinha mania de pagar a luz para orar. Ele tinha um movimento, um mover de oração. Tá. E na hora que ele apagava a luz, eu voava e ia para a igreja tal, porque eu tinha uma namoradinha lá. Lógico. E aí eu voltava no final para ele não saber. Um belo dia eu tô lá com a namorada, assim, ó, com o braço do lado dela, assim, no culto. Ela ficava no último banco, que eu chegava atrasado, pastor Jaime, e um belo dia eu escutei uma voz de fantasma. Marcão. Você quer arriscar quem foi? Pastor Jair. Tô todo arrepiado. Você quer saber o que ele faz? O que ele fez? O que ele fez? Ele apagou a luz da igreja e deixou o povo orar e foi atrás de mim. E me buscou pela orelha. Então, quando é que você viu isso e viu um pastor? Por isso que eu tenho que falar dele, não tem como. Por favor. Eu fui morar com ele em Natal. A Carolina Castro orava de 7 da manhã às 3 horas da tarde de joelho. Por isso que onde ele colocava o pé e colocava a mão. Sabe, pastor, por que eu tô pegando esse caminho? Porque a gente tem uma certa facilidade, tô dizendo aqui a gente, não tô dizendo o senhor que tem uma expressão grande no Brasil, mas a gente que anda, até hoje andou na linha mediana e tem as nossas referências tal, até chegar em ti, precisa ser lembrado das referências que a gente tem na vida, sabe? Às vezes a gente fica procurando sempre um pastor só renomado para ter referência ou falar dele. Você esquece do pastor que foi o cara que sempre esteve ali com você. Por isso que eu citei do meu pastor José Pires, que já falecido. O meu segundo grande pastor, assim, um homem que me acompanhou muito tempo, a esposa dele, principalmente, o pastor Paulo Guzmão, Dalva Guzmão, da comunidade de Nici. Foi uma época, pastor Marcos Vinícius, que eu estava totalmente desandado. Tiveram muita paciência, tirou carrapicho.
Aí eu mudo para Campinas e essa minha mudança para Campinas, eu chego na Igreja do Nazareno Central de Campinas. Qual a minha outra referência? Pastor Aguiar Valvassoura. Meu paizão, quem me casou, quem me consagrou, quem abençoa minha filha, sabe? Até hoje abençoa minha filha de forma generosa, sabe? Em todas as questões que o senhor sabe que a Nicole faz muito tratamento e tal, de saúde, e a Nicole tá bem, graças a Deus. Mas assim, a gente às vezes, porque o fulano de tal, o Beltrano, aquele cara que tá na televisão e tal, tudo bem, você pode falar, você pode gostar, você pode amar, mas não deixe de falar, de estar na sua história, pessoas que te abençoaram e te carregaram no lance dessa jornada. Até eu chegar a ser pastor da Igreja do Nazareno na Videira, muitos movimentos aconteceram, principalmente porque eu chego agora contigo. Você vê como que é maravilhoso o ministério. Eu tenho um músico, na época na Igreja Central de Campinas, que vai embora pro Rio. E aí ele vai dar aula onde? Na escola do pastor Marcos Vinícius. É verdade. E um dia eu estava no meu apartamento do Largo do Pará. Esse apartamento é bom. Esse apartamento é o melhor do planeta. Pera aí, que não é muito... Vocês não pedem por esperar. Espera aí. A gente tá... Aí no Rio de Janeiro, eu tô nesse apartamento um dia, pensando, tendo muitas reflexões. Quem me liga? Esse músico, Fabiano. Sabe de onde eu tô dando aula? Eu falei, não sei. Olha aqui, ó. Te mostrou. Eu falei, você tá de brincadeira. Aí a gente vem naquela grande referência, naquele momento que você tá servindo na igreja, que você tem aquela explosão, que você canta todas aquelas músicas. Eu falei, você tá no Marcos Vinícius? Voltou. Eu falei, o que você tá fazendo aí, moleque? Né? Meu filho, igual ele. Ele falou assim, eu tô na escola de música dele. Aí ele faz a junção nossa, aí eu te trago para Campinas. Que né? maravilha. Você vem fazer uma agenda na Igreja Central de Campinas e outras igrejas aqui e tal. Foi maravilhoso, espetacular. Mas aí a gente chega no meu apartamento, porque a Andresa falou assim, vamos pegar o pastor Marcos na nossa casa, né? A gente queria que ele abençoar, né? Só que é o seguinte, cara, houve um problema no meu apartamento. Esse eu quero contar. Não, esse apartamento ele tem esse problema até hoje, cara. Eu já mudei de lá. Já mudou. Graças a Deus. Cara, é um hotel de classe, primeira classe, é top 6. Não tem como, esse negócio de 5 estrelas ficou pra trás. Não existe, gente. Ele é no Largo do Pará. Né? Não, é um apartamentaço, cara. Só que é o seguinte, o apartamento é bom. Peraí, deixa eu contar. Chego no apartamento, né? Subo o elevador normal, tranquilo e calmo. O cara bota lá com a cama pra eu deitar, tranquilão, tu vai dormir aqui. Cara, satisfeito, tal, dormi, tomei café. Ele falou assim, vamos ali. Não vamos ali que a história começou a rolar, que foi uma coisa inacreditável. Ele chega, entra no carro, entra na garagem, liga o carro e saca lá de trás saca uma buzina desse tamanho, aquelas buzinas de levar pro Maracanã, pro Engenhão, pro Morumbi, aquelas buzinas, mas ensurdecedor, cara. Aí eu falei, caraca, mas o que tá acontecendo aqui, cara? A gente vai eu pensei assim, pô, Marcelo, gente boa, vai me levar pra ver o Corinthians, né? Palmeiras, Ponte Preta e Guarani. Cara, quando de repente, quando ele emboca assim na garagem pra sair, a garagem dele é uma garagem que só tem a descida ou a subida. Só uma saída. Só tem uma saída. E é um carro estreitinho assim, gente, ó, fazendo assim, ó. Então, tu tem que chegar lá de cima e fazer assim, ó. O eco vai pra lá na rua. Aí o cara que tá lá embaixo, aí não sobe. Aí tu desce. E o cara que tá subindo, meu irmão, tem que dar buzinada. Cara, inacreditável. Agora eu vou falar pra vocês. Vocês vão falar. Todos os moradores têm uma buzina. Cara, você fica... Você fica no apartamento, Gente, eu já corri o mundo, ó, fui Japão, Estados Unidos, Londres. O único lugar que eu vi isso como alguém faz um prédio com uma saída só e ó, não tem sinal. É a buzina. Eles, cara, são gênios. O povo desse prédio é gênio. É no Largo do Pará, viu? No Largo do Pará.
E tá lá até hoje, ninguém derrubou o prédio, derrubou. pô. Tá rolando a buzina. Aliás, aquele Gostou prédio, dessa? aquele prédio foi da Sensacional. igreja há muito tempo. Foi? Foi, a igreja vendeu. Eu acho que eu fui o último morador lá. Não, Mas gente. também depois dessa, né? E aí eu fiquei descobrindo que alguns pastores nossos moraram lá. Aí eu falei assim, pô, graças a Deus que não é só eu, né, cara? Mas a buzina é extraordinária. Aí eu quero, dentro Óbvio desse, que é o nosso produtor. hein, eu quero dentro desse podcast que vocês escrevam pra cá, mandem Pô. manda um recado e tal, pra dizer qual foi o melhor momento do podcast. Foi da buzina, Da buzina, mano. Ou foi o Pastor Marco fazendo ao vivo? Quem que rola o testemunho? Fala aí pra aí. gente que a gente vai Escreve gostar pra muito. gente Escreve pra embaixo gente aí, ó. embaixo aí. Eu ia Manda trazer um a buzina. recado, Eu né? tenho a buzina até hoje. Tem. Tá na casa da minha sogra. Vai que um dia eu Mas volto ela não lá, fez né? falta não, bicho. A gente contou bonitinho, todo mundo ficou sabendo da buzina. Mas foi demais. Martelo. Pastor Marcos, vamos... É porque eu quero encerrar com a música nova, mas eu tenho aqui uma pergunta assim que eu acho muito relevante, a questão da sua caminhada aí como pastor de música, bispo da igreja, né? Como é que o senhor tem o seu critério hoje dentro da comunidade, né? Que ainda a comunidade, gente, a comunidade do Pastor Marcos ainda existe. Sim, a Tá? comunidade de Ló virou igreja, é uma igreja. Quando ele Ministério mesmo. diz a questão a comunidade, é aquele sopro, Boa. aquele vento, A música. tal, a música, tá? As comunidades estão aí. Estão né? aí. Com ensinos. É bom falar isso, né? As comunidades estão aí, importante. a comunidade sai na nossa terra, É. a Zona Sul tá aí. Muitas a Vila comunidades. da Penha já está lá também. Sim, Então assim, vamos consertar isso aí também. Pra, né? as comunidades estão aí. Estão aí. O que ele quis dizer foi naquele vento, naquele momento, aquele importante. que Aquele soprou. ministério de louvor que gravava, que Isso. soprava, não tem mais. Isso, tá? Mas a parte de ensino, batismo, salvação, ganhar almas, todo estão mundo aí. discipulado, coisa mais linda e maravilhosa. E talvez até mais alicerçada nesse hoje momento totalmente assim, mostraram que vieram para ficar. porque vieram para ficar. Como igreja, eles estão muito bem. Agora, vamos falar assim, porque eu sou uma pessoa que eu dou bastante workshop de louvor, de música e tal. Fala para nós um pouquinho, pastor. Critérios que o senhor entende para que dê certo um louvor dentro da igreja. Porque, tudo bem, Deus vai usar alguém, vai dar composições tal, ou não. Vamos falar assim também, né? Porque é verdade. Tem gente que Deus não vai dar nada. É de frente com a verdade, né? Olha, se você foi chamado para ser ministro local da sua igreja, faça com amor e com excelência. Isso não quer dizer que todos os ministros vão disputar, né? Vai ser tranquilo lá o ministro de louvor da igreja. Ministro de louvor da igreja. E isso é um grande lugar para você estar, entendeu? Um lugar que você tem que zelar com o maior carinho, com o maior cuidado, porque na verdade você está levando essa adoração dessa igreja nas narinas do Senhor. Então você tem que sempre dar valor com isso. Porém, pastor, um critério sim que o senhor não abre mão nas suas comunidades. Eu já fui na da Ilha, já ministrei lá. Hoje quem está lá é o pastor Felipe. Felipe. E a de Nova Iguaçu, que está lá Nós ainda. estamos lá também. Tá lá também. A de Lopes ainda é. Não. A de Lopes não tá mais. Mas tá bom. Eu tinha ido nas 3 na época, né? Qual o seu critério para um louvor edificante dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, seja Assembleia de Deus, seja Batista, seja Presbiteriana, seja Quadrangular, seja Nazareno, seja uma igreja que esteja ali? Qual o ponto principal, o critério que o pastor Marcos Vinícius fala assim, ó, isso aqui eu não abro mão dentro do louvor e adoração da minha Ó, igreja? eu vou dar uma palavra, vai machucar algumas pessoas, mas é diante da verdade, de frente. De frente. Eu fui numa igreja que eu não vou citar o nome, muito grande, cara, o palco maravilhoso, muitas luzes, câmeras, ação, bora. Não teve uma abertura, não teve uma oração. Eu acho que isso está acontecendo, tá começando a pegar nas igrejas isso, né? Entra aquela galera no palco, 4, 5, com o microfone na mão, bem vestidos também, não falo porque eu também quero me vestir bem, quero ter uma performance legal, mas aí eles começam a cantar e aí você é uma sonzeira muito forte. Tem Pro Tools embaixo, que eu sou totalmente contra esse Pro Tools embaixo, é louvor, é ao vivo, é todo mundo tocando. E uma coisa que é fundamental, que isso tem que acabar, que ontem quando eu ministrei, eu fiz questão de ouvir.
E se isso não acontece, é tudo menos louvor. O que eu vou falar agora é muito forte. Se isso não acontecer numa igreja, se você chegar numa igreja, você não identificar isso que eu estou falando, e eu tenho know-how para falar isso, sei o que eu estou falando, é ouvir a igreja cantando. Se você não ouve a igreja, hoje nós estamos num clima que estão colocando uma música e um show de adoração. A adoração não é um show. A adoração é um derramar do Espírito Santo, Deus falando, você está... Então, o maior interesse de Deus é ouvir a igreja cantar. Não é um cantor cantar. Sim. Não é uma voz bonita cantar. Não é os melodaimes, é uma guitarra bonita. Todos os músicos têm que entender que eles estão ali para trazer a presença de Deus. Depois eles podem sair tranquilamente, porque o papel deles já foi feito. Então, se eles começam e não terminam, e só aquela voz, aquele som alto, aquela pressão, você não ouve a voz da igreja, então ali tá rolando tudo, menos um momento de louvor e adoração. Não está, porque você não está ouvindo o teu irmão cantar. O teu irmão, teu irmão não te ouve cantar. Então você nem precisa cantar. Você começa a cantar assim, para que eu vou me esforçar se já tá rolando uma pressão louca, como a gente fala no meio musical. Então eu acho que é uma alerta e tem que ser urgente, porque está pegando nas igrejas. E os pastores estão gostando, bota a luz, é um palco. Então quando os visitantes, entre aspas, chegam, fala, cara, que legal, cara, é igual do mundo, nós não somos iguais ao mundo, nós somos adoradores, temos uma performance que é nossa, nós temos um volume de som que dá para ouvir a igreja cantar, e esse som é que Deus espera ouvir. Ele está no trono sentado, em pé, ele está querendo ouvir a igreja cantar, porque é a igreja que interessa para ele, é a voz da noiva, é a voz da igreja. Então o que a gente está fazendo? Botando 4 camaradas ali em cima para cantar? Esse não é o papel da igreja. Nós estamos querendo, e as comunidades vieram para ensinar a igreja a cantar. Sim. Nós viemos dos hilários, que a gente só tinha um piano e o povo cantando. Exatamente. Nós só ampliamos um pouco mais. Trouxemos Davi, a tabernáculo de Davi. Nós só fizemos isso. Não pode encobrir a igreja. Não pode de jeito nenhum. Está acontecendo muito, muito. Então temos que dar uma trava agora. Não importa se é worship, seja o que for. Dentro da igreja, dentro da adoração, do louvor e da adoração, a igreja tem que ser ouvida. Então, eu concordo plenamente em tudo que o senhor falou. Até porque eu sempre dou um toque. Eu falo assim, olha... A questão assim, pastor, que eu acho que é importante falar, porque isso aqui vai diretamente para músico de igreja. A questão do VS, do Pro Tools, quando se usa para ele te ajudar de alguma forma, mas não para ser o dono do negócio. Isso aí. Ele não pode ser o principal do lance. Porque a gente acaba criando músicos. Permita-me, assim, agora a gente tem que falar de frente com a verdade, tá bom? É uma realidade. Estamos falando de músico, né? A gente está criando um pessoal muito, muito fabricado. Já vem com back pronto. Então, tá tudo. Aí você fala, tem 5 e voz de 40, né? E aí a gente tem que tomar um certo cuidado. Sendo que pode ajudar, pode. Você pode trazer um bass, porque se você teve algum problema na sua gravação e tal, para ficar bacana, para ninguém sentir aquele negócio. O músico gosta de ouvir o baixo, então o cara não veio, algum problema que aconteceu, você pode soltar, tudo bem e tal. Mas nada como a pessoa, né? A pessoa fazendo... Levita com a arca no ombro. Exatamente, com a arca no ombro, né? Levando para frente. Então, assim, em relação à igreja... Porque é o seguinte, se você faz tudo gravado, você não tem como voltar. E se você não volta, então Deus não está te dando direção. Exatamente. Ué, o Pro Tools tem esse mal, né? Então seu negocinho tá começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Já não, eu até tenho falado, pastor Marcos, que eu tenho sentido que a era ministro de louvor está se acabando. Tá sendo cada vez mais escasso, né? E eu sempre falei, e falo do meu quintal, né?
Falei, se você não ouviu a igreja, se o seu for só gritaria, já tive vários problemas assim, mas chega uma hora que você cansa de falar, né? Você fala, meu, deixa pra lá, porque as coisas ruins, elas se perdem sozinhas, né? Eu penso assim, chega uma hora, tem gente que não te escuta mesmo, tal, não vai te dar ouvido, deixa que as coisas mesmo saem, tiram, né? Separam, Deus sabe como fazer isso melhor que a gente. Então, assim, quer um toque pra você, músico? E aqui o pastor Marcos foi fundamental no coração da coisa. Você quer saber se está fluindo? Quando você ouvir a sua igreja. Entendeu? Aqui a gente é um princípio que o pastor Marcos jogou aqui na mesa. Ok? Tem outros, né? Mas a gente não assim, tem tempo. Esse aqui é o básico da coisa. O que é a igreja? É a noiva, filhão. A vontade é dela. O desejo é dela. Eu costumo falar na igreja, quem elege o ministro é a igreja. Isso aí. É ela que É ele que vai cantar hoje? Caramba, que legal. Exatamente. Entendeu? Começou muito, esquece e tal. Pastor Marcos, a gente teria muito para falar. Muitão. Né? Muita coisa para falar. E a questão só assim, pastor, pra gente dar uma alinhadinha. Esteticamente falando das igrejas de hoje. Por exemplo, a minha... Eu uso uma luz aqui, uso uma colar e tal. Mas eu gosto sempre que, na hora de... Ao abrir a palavra, eu gosto sempre de que na igreja na Videira, por exemplo, vira dia lá dentro, né? No louvor eu até entendo, porque aquela parte mais escura, uma iluminação, você acaba deixando a pessoa um pouco mais à vontade. Uhum, tal, legal. né? Mas não pode confundir essa que o senhor falou. O cara não pode entrar na igreja e achar que é a mesma coisa de onde ele veio, né? Então, o que o senhor fala um pouquinho da esteticamente falando, um caminho para se seguir? Eu sei que tem igrejas tradicionais que não abrem. Até um ministro meu, passou agora a virada do ano, que nós não tivemos cultos na virada, foi via online. Ele disse para mim, pastor, a gente vai numa assembleia, tal. Eu falei, maravilha. E eles foram, e ele voltou e falou, nossa, pastor, assembleia tradicional, a gente foi tal, assim, um culto grande, longo, maravilhoso, tal, mas tudo aceso, tudo diferente, tal. Ele falou assim, mas é engraçado, é tão maravilhoso, não perde a essência. A mesma assembleia que ele ia muito antigamente é a mesma. E ele bebeu daquela água, né? Então, assim, achei tão interessante. A gente tá falando nomes aqui porque é natural para nós, né? É. Eu tive também esse final de ano agora ministrando em algumas metodistas. Já é um pouco diferente, algumas métricas, tal, as presbiterianas, tal. Mas o que o senhor diz para mim, para alguém assim, para um pastor agora, que o senhor também é pastor de comunidade. Claro, falei como pastor mesmo. É um pastor que agora gostaria um pouquinho de equilibrar as coisas, como, né, falando, como teve aquele vento das comunidades. Tem um vento hoje de Hillsong, Bethel, aquelas coisas todas que estão chegando, né? Gringa, chegando até a gente, como essas luzes, tal. E o que o senhor fala? Onde está o pontinho do equilíbrio para a gente não passar um pouco da conta, para a gente aprender um pouco aonde trabalhar com os veteranos da igreja, que a gente tem muita gente que tem mais idade e a gente precisa aprender e não entender, tentar enfiar a goela abaixo, que isso é um mal também. Pode perder muita... Fala para nós um pontinho de equilíbrio. Eu falo que é uma faca de 2 legumes. Legumes? Não é uma faca de 2 gumes, é uma faca de 2 legumes. Cara, é muito complicado, é complexo, porque isso já é realidade. Tá. No mundo, eu tô correndo, fui agora Orlando, Texas e tal, as igrejas estão todas escuras. Vou colar. Black. Todo mundo. Não tem uma assim, a não ser as tradicionais mesmo. Então, entramos na era da igreja com cor. E eu não vou nem falar do preto, que o preto hoje é moderno, né, cara? O preto cinza é uma coisa agora, tem muita gente contra, mas não é pouca gente, não. Tem muita gente contra e tem muita a favor. Agora, eu faço uma pergunta. O que a cor vai fazer de diferença na hora da presença de Deus? Porque eu fui cantar em igrejas claras que a presença de Deus não desceu de jeito nenhum, que não tinha presença de Deus. E eu fui cantar em igrejas que estavam totalmente escuras, pretas, e a glória estava ali. Então não está na cor, está no coração. A gente está num tempo que a gente não pode muito
falar assim, é isso, é aquilo, tá difícil. Determinar, Não, né? botar a mão nessa fogueira é difícil. Por quê? Porque os tradicionais estão aí, nós temos a igreja do véu. Sim. Nós temos a igreja de Deus é amor, que nem pensam em ouvir uma palavra dessa, porque o interesse deles não é música, não é uma cor. Eles estão com uma missão de ganhar almas, e também é o nosso papel. Se aquela parede preta vai ganhar alma, se aquele cara genuinamente vai se converter a Cristo, vamos botar de preto todo mundo, vamos se pintar de preto, fazer fraco com os fracos, fortes com os fortes, judeus com os judeus. Mas eu acho que essa polêmica fica fora um pouco, entendeu? Fica fora um pouco daquilo que a gente falou aqui todo o tempo. Eu acho que foi bom a pergunta, foi bom esse momento para a gente não focar na cor. E a gente fala assim, cara, ele gosta de preto, eu gosto de azul, eu gosto de amarelo. E rolou na igreja. Cara, nós estamos numa igreja de 2023, 2024, pelo amor de Deus. Não estamos lá na Idade da Pedra, não. Exatamente. Os jovens estão modernos, os jovens estão se conectando. E amanhã vai ser verde. Nós estamos aqui na era... Na era celular, na era do G... estamos no 4, vamos pro 5. Entendeu? Nós estamos no iPhone 15. Daqui a pouco tu vai jogar um fone no mar e vai ficar tudo bem lá dentro, vai falar com... Entende? Daqui a pouco a gente vai estar andando de bicicleta no ar. Isso, exatamente. Gente, está acontecendo coisas incríveis. A igreja vai ficar lá atrás? Não, ela precisa chegar nessa direção, ela precisa chegar para ganhar esse povo que está aí. Olha, se você fizer um evento evangélico na praça de Paulínia, Campinas, e botar lá um show evangélico, vai dar lá 10 mil pessoas. Beleza. Pô, legal, né? 10 mil é gente pra caramba. Bota Ivete Sangalo. Vai ter que botar polícia, vai ter que botar... Porque, então, ainda tem muita gente para ganhar. Muita gente. Ainda tem muito. Então, gente, não importa como o evangelho vai ser pregado, importa que ele tem que ser pregado. Ah, tá pregado por aí, deixa o evangelho ir, vai fazendo. Se a tua cor é branca, vai no branco. Se Deus mandar pintar no azul e a galera toda gostou do azul, vamos pro azul. O importante é que Jesus seja pregado. Então a gente não pode fechar esses podcasts sem falar que a grande sacada disso tudo é a igreja que Jesus botou na terra. Exatamente. E eu vim para cantar uma música aqui, mesmo um pouco rouco. Eu quero deixar um recado da minha nova canção. A minha música que eu vou cantar, que eu vou pedir que Deus, que o Espírito Santo, estou fazendo um voto, estou fazendo uma grande aliança com Deus. Só eu sei o que é. Não posso contar para ninguém que é um voto, é uma aliança que eu faço com Deus, para que tudo que eu fizer, como Marcos Vinícius daqui para frente, da comunidade, logo que eu não posso esquecer nunca, né? Leve essa canção como o meu maior alvo. Acho que o meu maior alvo, a minha maior composição, o meu objetivo, o meu propósito, a minha linha do canto vai ser essa canção. Pode ser em rock, pop rock, blues, em qualquer situação, worship, mas vai ser essa notícia que eu quero lançar para essa última igreja que vai viver, porque a gente está nos finais já, tá tudo rolando. Então, vou cantar essa canção agora para vocês. Okay. Ó, enquanto o pastor Marcos vai se preparando, eu deixo aqui o meu abraço para você, tá bom? Estamos aí com essa inauguração do De Frente com a Verdade. Viva sempre com a verdade e não precisará ficar lembrando das mentiras. Então, fica aqui um abraço para você bem grande, tá bom? Nós não estamos aqui jamais com placas de igreja, até porque esse podcast ele não é evangeliquez, tá bom? A proposta aqui é trazer médicos, trazer políticos, trazer pessoas relevantes na sociedade, professores, para conversar sobre a realidade e a verdade de algumas pessoas. Seja ele daquele que está morando nos grandes guetos, como aqueles que estão dentro dos grandes condomínios, não importa o tipo de pessoas que estamos atingindo. A questão é trazê-los para a nossa realidade, verdade, poder construir um caminho, uma jornada aqui, empresários, para poder falar um pouquinho sobre o seu prisma, sobre a cidade, sobre o estado onde a gente está. Porque a proposta é o seguinte, às vezes a gente quer fazer uma missão na África, não que não devemos fazê-lo, mas a nossa maior missão é com o nosso vizinho.
A gente começa por aí. Muita África aqui, hein? Muita África aqui, exatamente. Então a gente começa, sabe? Começa sendo uma boa pessoa pro seu irmão da sua igreja, da sua comunidade, da sua escola, da sua família. Você quer fazer um ato de amor com um amigo, mas esquece que o seu filho tá lá dentro do seu quarto. Que seu marido precisa de uma palavra de carinho, de força, que a sua esposa precisa de um agrado, que o seu amigo precisa de um abraço, ele precisa ser lembrado, precisa mandar um e-mail para ele, telefonar para ele. Então essa é a nossa proposta com o podcast, tá bom? E Deus abençoe, pastor Marcos Vinícius. Valeu. Nós estamos juntos para sempre, você sabe disso, né? Tenho um respeito muito grande pelo seu ministério, pela sua vida. Né? Em Americana não tem buzina, tá bom? Tem não. Então vou lá. Vou passar uma noite lá, naquela morada. Deixa um beijo ali pra Nicole e pra Andressa. Nicole, um beijo no coração. Nicole te ama. Ó, vamos contar uma realidade aqui, né? A Nicole, ela tinha muitos aqui nessa câmera. A Nicole, ela tinha um problema bem sério. E as perninhas dela, ela totalmente assim atrofiadas. O pastor Marcos Vinícius, quando teve no apartamento da buzina, Verdade, dormiu lá. Ele ficou com a gente lá, orou lá. A partir daquilo, a minha filha deixou a mobilidade reduzida, para quem não sabe. Foi ali que a Nicole começou a dar os primeiros passos. Foi incrível aquela noite. Foi um Não milagre. dá pra falar tudo aqui. Não dá. Esse podcast é muito Mas pouco. a gente não podia deixar de falar. A gente vai voltar um podcast pra falar Vamos voltar a de mais falar, coisa. tá bom? Vamos lá? Bora! Ó, eu vou cantar a Qual o nome música da que música? A Igreja. A Igreja. Eu vou soltar a voz e essa música vai soprar no Brasil e no mundo. Vai ser cantada em japonês, inglês, espanhol. Eu acredito nisso. Foi Deus que me deu. Soltei. Eu não sei a letra direito, por isso estou lendo. Tá num papel meio estranho. Não, mas Porque assim tá é a gostoso. inédita dos É inédito, inéditos. irmão. Nem gravei no estúdio ainda. De frente com a verdade, Vamos lá. inédito. Igreja! A igreja vai tocar o mundo com a sua voz. Foi chamada, escolhida, separada para ser sal e luz. Foi em meio a uma morte cruz que ela surgiu, para fazer a diferença e tomar um testemunho que ninguém ouviu. A igreja vai correr o mundo, vai surpreender o céu, vai contar para todo mundo que Deus é fiel. Aí vem o coro, né? Vai, ó igreja, vai, ó igreja, que Deus te abençoe. Canta comigo, Marcelo. Vai, ó igreja, vai, ó igreja, que Deus te abençoe. Muito boa, gente. A igreja vai correr o mundo, vai surpreender o céu. Marcelo vai contar pra todo mundo que Deus é fiel. Vai, ó igreja, vai. Vai, ó igreja, Que Deus te abençoe. Vai, ó igreja, olha Deus falando. vai, ó igreja, Vai, minha igreja, que Deus te abençoe. A igreja, todo mundo levantando as mãos. Vai, ó igreja, vai, ó igreja, que Deus te abençoe. Vai, ó igreja, mais uma vez. vai, ó igreja, Vai, videira. A igreja vai correr o mundo, vai surpreender o céu, vai contar pra todo mundo que Deus é fiel.
Vai, igreja, e Deus te abençoe.